convido ao palco para a sessão de abertura Perspectivas da Braskem associadas sobre os desafios ESG. O presidente executivo da Braskem, Pablo Cesário, por favor, Pablo. E também convido aqui a Lucy Pambukjian, que é diretora executiva de mercados de capitais da Braskem. Por favor, Lucy. Olá, muito bom dia, bem-vindos. É um prazer contar com a presença de cada um de vocês aqui hoje. Esse é um dia que vai ser muito importante porque aqui nós tratamos, na Braskem nos organizamos em comunidades. E esse aqui é um dos momentos importantes para a gente ouvir os desafios. Acho que a gente tem 3 desafios aqui em grande medida. A gente precisa discutir, trocar ideias. Eu gostaria de ouvir vocês sobre o que vocês estão fazendo na sua companhia. Acho que a gente tem outros 2 desafios, que é como a gente organiza e prepara as nossas empresas para além de modismos, e os modismos vêm e vão, para garantir que nossas empresas sejam um elemento renovador, construtivo na sociedade como todo, onde nós estamos envolvidos. Em particular, esse momento em que a gente se encontra, pós-COP, também é uma oportunidade para a gente discutir caminhos adiante. E aqui eu queria deixar algumas perguntas que me parecem particularmente relevantes e que vão ser discutidas aqui no programa, mas principalmente que a gente gostaria de ouvi-los, porque, como a Braskem, na verdade, é um grande recipiente. Quem forma a Braskem são as companhias, mas nós estamos trabalhando cada vez mais para ser um agente transformador na sociedade. E aqui vem as grandes perguntas que a gente deve fazer. A primeira delas, me parece, a Braskem e as nossas companhias têm um papel muito relevante para discutir como a gente vai fazer financiamento para a transição climática e para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Nós, como uma organização que envolve as companhias que estão no mercado de capitais e empresas que estão particularmente interessadas em como a gente pode ter um benefício positivo para toda a sociedade, um dos temas que a gente não consegue escapar é como a gente financia esses grandes desafios e torna essa transformação da sociedade, de uma forma geral, financiável e uma realidade maior. Eu acho que toda a discussão da COP tem a ver com, e os textos, talvez, com pequenos, vamos dizer, dissabores, talvez, ou com frustrações, que são absolutamente esperadas, continuam apontando na mesma direção, que é como nós, como empresas, podemos contribuir para a nossa sociedade mais amplamente. E, sem dúvida nenhuma, uma das discussões fundamentais é como nós financiamos e tornamos essa transformação efetiva. Mais do que financiamento público, e ele, claro, será relevante para algumas iniciativas, como inovação, e aqui só o investimento público será fundamental, mas existem outros, como a gente cria modelos de negócios e produtos que, de fato, transformem mais do que de boa vontade em realidade econômica e social, uma participação mais produtiva das nossas companhias. Então, financiamento é um tema que eu gostaria muito de ouvir vocês e teremos várias discussões. E aqui eu quero ressaltar um problema que apesar dos discursos, o financiamento para as atividades ou para produtos mais sustentáveis não tem sido mais barato. Há, ao contrário, evidências de que empresas que buscam ser mais sustentáveis são punidas pelos financiadores e pagam juros maiores. Enquanto essa realidade persistir, nós não teremos uma transformação efetiva. Por outro lado, há evidências de que, especialmente títulos de dívida, têm conseguido, vamos lá, um bônus de financiamento mais barato. Então, o financiamento será, para além da discussão pública, que será importante, mas pontual, como a gente garante que empresas e produtos mais sustentáveis vençam. E uma das formas de fazer isso é garantir que o financiamento adequado chegue. Mas até mais do que isso. Nós temos responsabilidades internas, e uma discussão que a gente não pode deixar de fazer é como nós tornamos nossas companhias cada vez mais diversas. E, nesse sentido, mais sustentáveis, porque não apenas da perspectiva de gênero, de raça, ou qualquer clivagem que a gente possa colocar, diversidade diminui pontos cegos, traz criatividade, aumenta a inovação e, portanto, muito mais do que bom mocismo, gera competitividade. Essa é uma discussão que a gente precisa ter sobre como a gente pode ser mais efetivo e se tornar, de fato, mais diversos. Nós temos ainda uma discussão que é fundamental, e essa para as próximas semanas,
que é como a gente vai se posicionar. Teremos um painel só sobre isso, sobre S1 e S2. Nós, ao mesmo tempo, enfrentamos uma reforma tributária do consumo, mudanças fundamentais na tributação de renda, fundamentais também no modo como nós entregamos a contabilidade para os nossos investidores via IFRS 18. E, ao mesmo tempo, teremos que fazer S1, S2. E isso, de novo, a DELT é 31 de dezembro. A turma de contabilidade, a gente gastou isso bastante para evitar que existam pequenos AVCs e microinfartos em todas as nossas equipes. Essa é uma discussão que a gente tem feito nesse momento, e aqui é muito importante ouvir a opinião de vocês sobre como garantir que a gente continue sendo um agente transformador da nossa sociedade, mas que, inclusive, a gente não mate a nossa turma de contabilidade e de sustentabilidade, porque temos uma tarefa gigante para cumprir. Esse é um debate que agora está na mesa, e a gente precisa ter uma posição da Abrasca, e isso significa uma posição de vocês nas próximas semanas, para como a gente vai enfrentar este grande desafio. No fundo, pessoal, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, reafirmar o compromisso da Abrasca de que nós, muito mais do que máquinas de criar lucro, que é certamente a função principal da empresa, nós podemos ser e queremos ser agentes transformadores da nossa sociedade, da nossa realidade social. E isso traz grandes perguntas. Estamos diante de uma mudança societal muito de grande escopo. Nós seremos parte dela, mas ela não é fácil de fazer. Ela requer um esforço concentrado de muita gente inteligente, que é justamente o que a gente reúne aqui hoje, para dar respostas de como a gente cada vez mais se transforma, assume esse papel de transformador, sem perder a perspectiva de que, sim, nós somos empresas, produzimos lucro, e essa é a produção da prosperidade, é, sim, também um efeito importante, é algo valorável que a gente tem que manter. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente tem muita coisa para discutir. Espero que, mais do que o que a gente vai ver aqui nesse palco, a gente tenha a oportunidade de ouvir, conversar e se posicionar, não apenas como espectadores, mas como agentes transformadores da nossa realidade. Muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Pablo. Faço tuas as minhas palavras também de agradecimento a todos vocês que estão aqui. Tem gente online, tem gente no caminho, né? A gente sabe como é. São Paulo, segunda às 9h. E quero agradecer as carinhas conhecidas que eu estou vendo, dos associados, dos amigos, dos parceiros tradicionais da Abrasca, e dizer, né, como vocês sabem, eu estou há poucos meses aqui nessa missão, junto com vocês, de desenvolvimento de mercado de capitais dentro da Abrasca. E não é a primeira vez que a Abrasca faz essa discussão ESG. Na verdade, a gente está há anos trazendo este evento. Ele chama o segundo ESG Day, porque a gente mudou o nome no ano passado, mas é com esse objetivo, com esse valor de trazer a discussão entre nós, associados, entre nós, parceiros, sobre como fazer essa transição e essa incorporação dos desafios que a sociedade, os desafios climáticos, os desafios de sociedade estão presentes no dia a dia das nossas empresas, é que a gente faz esse encontro aqui. Junto com este encontro, a gente tem a Comissão ESG dentro da Abrasca, que tem como fundamento fazer essas discussões de maneira mais corrente no dia a dia. Mas o motivo pelo qual a gente decidiu deixar esse evento, que anualmente acontece em outubro, para dezembro, é um pouco para pegar essa perspectiva de vocês que foram para a COP, de vários de vocês que têm perspectiva sobre what's next after COP, como é que a gente vai implementar tudo depois da COP. E é nessa perspectiva que a gente decidiu deixar o evento para 1º de dezembro, para a gente poder discutir abertamente sobre os desafios e os modelos, os caminhos que a gente tem efetivamente para a implementação do ESG daqui para frente, com diretrizes que saíram da COP. Importante falar, o Pablo comentou aqui o financiamento climático, esse foi um tema central na hora em que a gente estava desenhando o programa, porque, mesmo antes da COP, a gente já sabia que qualquer transformação e qualquer implementação que a gente queira fazer
vai depender dos agentes econômicos e do financiamento. Então, a gente trouxe para o final do dia, tem seguradora, tem gestora importante, que é referência na discussão do ESG, e várias discussões a respeito disso. A gente trouxe uma perspectiva também de novos produtos, serviços, soluções, as questões, como o Pablo colocou aqui, contábeis, e também trouxemos uma perspectiva, que é como a gente começa hoje, do que é o ESG no mercado de capitais a nível mundial. Pedro Gurrola, que é o vice-presidente da Federação Mundial de Bolsas, vai trazer um pouco dessa perspectiva, que é um desafio não só brasileiro, né? Às vezes a gente tem essa coisa de olhar sempre o jardim do vizinho, que é mais verde. Não é só no Brasil o desafio. Eu acho que a gente está numa posição privilegiada, especificamente pela realização da COP, que mobilizou. As notícias que eu escuto, alguns amigos aqui que tiveram lá reportam que o Brasil deu um show. Então, é nesse show e é com esse otimismo, esse sentimento de estamos com a bola na mão, é nossa vez de fazer isso acontecer, que a gente decidiu trazer todos esses especialistas que vocês vão ver ao longo do dia para fazer a discussão aqui com a gente. Não posso deixar de terminar, antes de terminar, de mencionar que na comissão ESG, a nossa presidente Joanes Ribas e o vice-presidente Alexei Bonamin vão estar com a gente ao longo do dia, trazendo também as perspectivas tanto de empresa quanto do setor, vamos dizer, legal, advocatício, né, digamos assim, para essa consideração. Não é só um sonho que nós, algumas pessoas do setor, queremos implementar, mas tem profissionais implementando e fazendo isso, e acho que isso vem muito para dentro da nossa comissão ESG, pelas mãos da presidência e da vice-presidência. Então, eles vão estar aqui com a gente ao longo do dia para essa discussão. E, mais do que isso, a gente quer motivar vocês a trazerem as perspectivas, levantarem a mão, questionarem, trazerem as dúvidas e nos provocarem também, porque a gente tem uma agenda de trabalho contínua sobre temas ESG que não se esgota hoje. Hoje é só aquele encontro anual para a gente fazer uma discussão mais consolidada de várias cabeças, várias vertentes de negócios, né, vários segmentos, para trazerem isso para nós. Eu tive a oportunidade, no passado, antes da Abrasca, de trabalhar com financiamento verde, né, especificamente green bonds, social bonds, e a gente sabe que, apesar dos desafios esses mesmos que o Pablo falou, a gente, como Brasil, tem uma grande oportunidade de fazer isso acontecer. Temos algumas empresas que já lideraram essa agenda, já lideram essa agenda, e tem muito mais para acontecer. Tragam para a Abrasca, usem a Abrasca como centro, o caldeirão onde a gente pode fazer essas conversas, porque essa é a nossa missão, trabalhar para os associados, para as grandes empresas do Brasil, e pequenas também, né, que a gente está cada vez vendo novos portes e novos segmentos se incorporando à atividade econômica com importância gigantesca, trazendo perspectivas de coisas que a gente não via, né, desses pontos cegos que a gente não enxergava, e dessas novas visões, essa nova percepção de valor da sociedade, que às vezes fica muito nichado se a gente não incorpora dentro da gente. Então, a Abrasca, como eu digo, não é mi casa, é su casa. Então, tudo que vocês puderem, contem com a gente, porque nossa missão é ajudar vocês a construírem um mercado de capitais e companhias abertas mais efetivas e com mais participação na sociedade. Não queria terminar, só um comentário. Pablo, hoje saiu no jornal um estudo que acho que a gente vai divulgar amanhã, mas já saiu no jornal. Você pode falar um segundinho sobre esse estudo? Na verdade, é um estudo e uma ação de comunicação. A gente vê as grandes empresas do Brasil são tratadas com enorme preconceito. Você já deve ter sentido isso na pele várias vezes. A gente decidiu fazer um estudo com a FGV sobre qual é o papel dessas companhias na geração de valor para toda a sociedade. E o que a gente vê, acho que alguns números resumem o tamanho da importância dessas companhias. Se você pegar, a gente pegou as companhias abertas, tiramos lá as que são, na verdade,
companhias que gerem outras companhias, e achamos que 270 companhias brasileiras recolhem 23% dos todos os tributos no Brasil. Nós geramos, todos os anos, em valor para a sociedade, 4,1 trilhão de reais. O que a gente arrecada paga algo como 20 anos, por ano, 20 anos de previdência privada, Bolsa Família, todos os programas sociais que a gente se orgulha de ter hoje no Brasil. O que eu quero dizer com isso e convidar amanhã a gente vai ter um evento em Brasília, onde esse evento será divulgado. Nós vamos reconhecer as empresas que mostraram melhor desempenho e os parlamentares que votaram conosco nas nossas pautas da prosperidade. Então, aqui cabe, amanhã o estudo vai ser publicado, vale convidar mais uma vez todas as nossos associados para estar amanhã em Brasília, que é quando a gente vai dizer para o país, grandes empresas importam, elas formam a coluna vertebral da nossa economia, e qualquer movimento que se faz aqui, junto com ele, qualquer movimento que nós fazemos, o Brasil se move junto, seja do ponto de vista de produtividade, de prosperidade, mas também de sustentabilidade. Agradecer, Leandro, a nossa equipe, Nilson, Ivone, Sarita, todo mundo pelo trabalho de estarmos no CI, obviamente, pelo trabalho que nos trouxe até aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigada, gente.